Olá pessoal, eu sou a Lua Serena e tô aqui com vocês para mais um livro aqui nessa série de resenhas. São mais de 40 resenhas que a gente está trazendo para vocês ao longo de muitos anos aí de caminhada. E já aproveito até para agradecer tantos anos aí do pessoal que é inscrito nesse canal e que sempre lembram de mim, sempre que falam comigo, lembram com muito carinho da gente fazer essa série de vídeos aqui de resenha. Bom, hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, Bruxaria Hereditária, do Raven Grimassi, ou Raven Grimassi, como a gente fala aqui, né, no Brasil. Esse livro é um livro que já entrou no hall dos livros raros, né, um livro difícil de encontrar. E quando a gente encontra num preço, né, super caro. Mas é um livro muito legal, um livro bastante importante que eu quero trazer para vocês. Ele foi editado pela Gaia, Além da Lenda, aqui no Brasil em 2003. E lá nos Estados Unidos ele foi editado em 1999. Então é um livro muito legal. Raven Grimassi, que partiu para o país de verão já nos deixou, mas que deixou muitas obras importantes, interessantes, inclusive nós já falamos dele aqui nessa resenha. Passa aí nos vídeos, eu vou acho que deixar aqui linkado para vocês. Tem um vídeo que eu fiz sobre os mistérios wiccanos, que é um outro livro dele muito legal e com algumas polêmicas, né? Mas é um livro bastante interessante. Esse livro, Bruxaria Hereditária, Segredos da Antiga Religião, ele é um livro em que o Raven Grimassi, ele vai trazer uma série de conceitos e assuntos relacionados principalmente à bruxaria italiana nos olhos dele. Uma coisa que eu não gosto no Mistérios Wiccanos também, mas nesse aqui mais, né? É um livro que eu gostei bastante, é um livro bem legal, mas ele é um livro assim, e aqui fica a minha crítica, não só nesse livro, mas de vários manuais de bruxaria e que a gente vê publicados no Brasil, fora do Brasil, que é a carência de fontes, né? Então se admite certas coisas, se afirma certas coisas sem citar fonte. Depois que você tem um caminho grande de estudos, em qualquer assunto é assim, você vai perceber que às vezes você tá lendo e você fala assim, pô, eu sei de onde que o autor tirou isso, só que ele não cita a fonte, então é chato, né? Eu acho que é chato. Então assim, vamos citar as fontes, né? Por favor, porque isso na verdade só engrandece a obra. Mas, tirando esse ponto, que é um defeito desse livro, é um defeito de outras publicações também na minha percepção, é um livro muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é bem interessante, porque ele vai falar então da bruxaria italiana. Ele fala da bruxaria italiana a partir do seu olhar. Então eu já vi muita gente criticando o Raven Grimassi, então fazendo a distinção entre estregueria e estregoneria, sendo a estregoneria a bruxaria tradicional italiana, enquanto a estregueria seria um tipo de uma bruxaria moderna, bastante tendo como talvez o seu grande precursor aí o Raven Grimassi. Então vamos lá. Então ele começa, a parte 1 é a antiga religião, tá? Aí parte 1, bruxaria na velha Itália. E aqui ele vai falar de antigas raízes, influências míticas, influências da Idade Média e do Renascimento, bruxaria moderna, influências maçônicas, duoteísmo, conjunto básico de instrumentos, 4 elementos, reencarnação, círculo ritual, o sacerdote, a sacerdotisa e a donzela, o mito da descida, a roda óctupla do ano. Então aqui ele vai fazer todo vai discorrer bastante desses pontos sobre origens de tudo isso, tal, como se fossem ecos de práticas muito antigas, mas também trazendo a modernidade, né? Trazendo a modernidade como uma grande colcha de retalhos, a prática neopagã como uma grande colcha de retalhos que bebe de diversas fontes. Depois 2, segredos da linhagem, os segredos do sangue, o princípio do rei divino nos tempos modernos, a semente do sangue, casa lares, sacrário lasa, preparação da casa lar e do sacrário lasa. Nesse caso aqui da casa lar e sacrário lasa, são os ancestrais, né? São os espíritos ancestrais. E aqui tem uma relação bem interessante com fadas. Então é muito legal essa parte, eu gostei bastante. Então tem a parte de você ter tanto de espíritos familiares no sentido de ancestrais,
que guardam, então os seus próprios ancestrais são de certa forma divindades para aquela família, né? Porque são deles que tudo vem, então é uma coisa bem interessante. 3. Antiga religião, sangue de bruxa na Idade Média, objetos de culto, deuses na velha Europa e aqui espíritos familiares, é bem interessante. 4. Mágica, que deveria ser magia, né? A tradução, mas mágica popular italiana. Encantamentos da mágica popular, na verdade teria que ser magia, né? A tradução aqui não foi feliz, porque é magic aqui no sentido de magia popular, né? Não de mágica no sentido de ilusionismo. Que é uma parte muito interessante, eu gosto muito de estudar a arte mágica antiga, então eu adoro, eu acho muito interessante, assim, a magia popular, ela tá para além de algumas coisas aí que a gente hoje em dia fala muito, né? Adivinhação, depois ele vai para a parte 2, que é mitos e saber popular. Aí começa lá, 5, a deusa e o deus, aí aqui ele vai falar de Diana e Diano, aspectos lunares da deusa. 6, crença nas fadas, e aqui é muito interessante, porque ele vai falar de oferendas, mágicas, que na verdade magias, né, e receitas, as fadas e o folclore italiano, e as fadas e o culto dos mortos. E aqui é muito interessante, porque um dia acho que eu quero dar uma palestra sobre fada, né? Se você quiser uma palestra sobre fada, deixa aí nos comentários, que eu tenho um trabalho, um estudo de muitos anos sobre essa questão de povo feérico, e o que é tudo isso, né? É uma coisa bastante interessante, assim, da gente trazer, né? Então, as fadas, a relação das fadas com o culto aos mortos, a relação das fadas nos diversos folclores, eu acho que seria interessante uma palestra, tá? 7, mitos da antiga religião. Então, velhos mitos e lendas, é muito legal, porque aqui vai contar a criação dos mundos, tipo, como que Diana criou tudo, né, de acordo com o Raven Grimace aqui, para os bruxos italianos. Parte 3, os rituais. 8, né, rituais solitários, aí vem o arranjo do altar, a preparação do círculo ritual, ritual da lua cheia, festa da sombra, solstício de inverno, lupercos, equinócio de primavera, dia de Diana, festa do verão, cornucópia, equinócio de outono. Então aqui ele traz os ritos, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele traz, claro, bebendo de fontes antigas. Então lupercos, quando fala de lupercos, a gente pode pensar na Lupercalia, né? Então assim, enfim, de festivais etruscos antigos também, que depois foram para Roma, e aí em Roma se desenvolveu a Lupercalia, por exemplo. Eu acho que talvez ele traga muito, talvez, eu não tenho certeza, porque não li muito sobre a tradição do Raven, que é a aritiana, né? Ariciana, que é com C, né? Aritiana. Talvez ele traga essa roda do ano, toda essa nomenclatura com a roupagem da tradição dele. Talvez, eu não sei, porque o que eu falei pra vocês, eu nunca li muito profundamente, tá? Sobre a tradição dele. Depois, ritos e símbolos rúnicos. O manuscrito das bruxas toscanas, as runas das bruxas toscanas, runas mágicas do mar, runas mágicas estelares, símbolos do espírito lunar, casas lunares, casas caldeias, influência lunar nas casas, os 28 espíritos das casas lunares, que é muito interessante, isso aqui é bem legal. Aí a parte 4, legado e lenda, bruxaria hereditária, e aqui ele vai falar da Timaruta, que quem me acompanha lá no Instagram, eu tenho uma postagem falando sobre a Timaruta, no vídeo que eu fiz sobre Diana também, que vocês encontram aqui no canal e também no Instagram, tem falando sobre a Timaruta, e eu fiquei muito contente, né, quando eu li isso aqui. Porque, curiosamente, esse livro, apesar dele ser super antigo, eu só consegui adquiri-lo há pouco tempo. Então, faz pouco tempo que eu terminei de ler. Tanto é que tá cheio de post-it, assim, né? Bom, ervas da antiga religião, bruxas italianas, os anciãos, espíritos dos mortos, numen espiritual e antiga religião. 11. Mágica dos antigos caminhos. Então, desejo místico, cerimônia da lua cheia, mágica magnética oculta, espelho mágico, mágica de vapor. Eu odeio quando eles falam mágica, quando é magia, mas tudo bem. Atrair o luar, instrumento das bruxas. 12. O evangelho das bruxas, o evangelho da estrega sagrada, o pacto de Arádia, né? E aí, assim,
Arádia, o Evangelho das Bruxas, eu já fiz um vídeo aqui, então volta aí na resenha, acho que eu vou deixar linkado para vocês. O Evangelho das Bruxas, que foi escrito pelo Charles Leland, tá? Aí 13, as peregrinações, 14, palavras finais, aí apêndice 1, Charles Leland, o pai da bruxaria moderna, ele chama o Charles de pai da bruxaria moderna. Apêndice 2, referências históricas de Arádia, que é sensacional, vale um vídeo sobre Arádia, né gente, acho que vale. Apêndice 3, conceitos mediterrâneo e egeu na Wicca moderna, que tem tudo a ver com os minoicos, né? Quando a gente fala, e aqui quando fala Wicca moderna, eu diria, dentro do que eu já entendo um pouco na minha percepção, eu diria bruxaria moderna, não Wicca como sinônimo de bruxaria aqui, né? Como a bruxaria moderna. Aí os 4 instrumentos rituais, o livro das sombras, os 4 elementos, os elementais, o círculo ritual, o duoteísmo, os guardiões, 3 graus de iniciação, estrutura ritual do círculo, orientação norte do ritual, direção do ritual por sacerdote, sacerdotisa e donzela, descida da deusa ao submundo, orientação lunar e reuniões de lua cheia. E aí apêndice 4, ele traz bruxos do norte da Europa, Robert Cochrane, Gerald Gardner, Sibyl Leek, Senhora Patterson, George Pinkindill, Alexander Leitshiba e Austin Spare. Apêndice 5, textos em italiano de encantamentos rituais, e aí sim, glossário, bibliografia, lista de leituras, índice remitivo e índice de ilustrações. Então quero ler um trechinho aqui para vocês, e pô, zóio, né? Lembra, no passado eu não precisava, agora já preciso. Vamos lá. Eu quero ler aqui na página 63, quando ele fala de deuses da Velha Europa. Então ele vai falar assim, ó, na Velha Europa, o antigo mito da deidade não era polarizado no poder feminino ou no masculino per se, como parece ter sido nos povos indo-europeus. Ambos os aspectos da deidade se manifestavam lado a lado, ou eram representados com seus gêneros opostos, sob a forma de companheiros animais, servindo para afirmar e fortalecer suas respectivas forças, tais como a deusa Diana com o gamo rei ou cães de caça. Por razões óbvias, o povo das comunidades agrárias começou a observar as forças da natureza mais intimamente do que o de comunidades de caçadores-coletores. As deidades começaram a se remodelar em deuses e deusas dos campos e colheitas. Esses povos mantinham suas antigas associações de caçador-coletor, tanto de natureza mágica quanto religiosa, mas frequentemente as figuras eram renomeadas e surgiram então em formas domesticadas, tal qual o deus gamo chifrudo, que aparecia como deus bode chifrudo na comunidade agrária. Maria Hagenbutas escreve em seu livro A Deus e o Deus da Antiga Europa o seguinte: significativamente, quase todas as deusas do Neolítico são imagens compostas com um acúmulo de traços das eras pré-agrária e agrária. A ave aquática, o cervo, o urso, o peixe, a serpente, o sapo, a tartaruga e a noção de hibridização entre homem e animal foram herdados da era paleolítica e continuaram a servir de avatares de deuses e deusas. Não havia algo como religião ou imagens míticas criadas de uma nova maneira por agricultores no começo do período da produção alimentar. Podemos ver facilmente que, aí ele falando, né, essa foi a citação da Maria e ele falando, podemos ver facilmente que as mais precoces formas de deidade, que prontamente reconhecemos como deusas e deusas, foram em sua origem poderosos totens animais. E aí ele vai trazendo o urso, o gamo, o javali, o lobo, o bode. E aqui é bem interessante, né, porque o que ele está falando é que as primeiras realmente representações de divindade, como se sentiam as divindades, eram então zoomórficas. Depois elas passaram a ser antropomórficas, e muitas vezes a gente vai ver divindades que tem um animal que é sagrado para ela, tal. E aí eu posso citar várias coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode citar o touro e Dionísio, então Dionísio como touro, a gente pode citar o javali com Frei, a gente pode citar a própria Diana com o gamo, sendo então ali Dianos, por assim dizer. E aí você vai ver também, por exemplo, quando eu fui ao México, eu falei até para vocês num vídeo que eu fiz sobre Ixchel, né? Tem várias imagens de Ixchel, e das várias faces de Ixchel, que ela é representada como um animal. E aí, conversando com o dono da loja, aí, o artesão que fazia essas estátuas com base, né, réplicas de estátuas encontradas
numa ilha mortuária maia, a ilha de Raina, ele falou pra gente, todas as imagens que você vê com Ixchel, seja principalmente uma lebre, que ela é muito vista como uma lebre, na verdade Itzamina. Em sua versão, aí ele falou na sua versão disfarçado, né? Mas a gente pode pensar, e por isso que eu quis trazer esse trecho para vocês, que na verdade é muito mais que isso, né? Isso é um resquício da origem desses deuses, a compreensão desses deuses como animais. Por isso que até hoje, para mim, os animais eles estão muito próximos dos deuses, até são deuses, né? Tanto é que assim, quando a gente faz, por exemplo, uma comida dos deuses, a gente sempre tem essa prática no Semente, né? De fazer a comida dos deuses, é uma oferenda que a gente faz uma comida. Que essa comida sempre seja feita de maneira natural e que possa ser consumida por animais. Porque aí quando a gente vai entregar essa comida, né, essa oferenda, ela não vai agredir a natureza e animais possam se alimentar. Então pra gente isso é muito bonito, né? Muito embora na nossa cultura popular moderníssima a gente fala assim, vai dar pros cachorros comer? Pra gente, na verdade, pra alimentar esses animais é do melhor. A comida que a gente alimenta, dá pros nossos deuses, oferenda pros nossos deuses, a gente fica feliz quando os animaizinhos comem. Tá bom, meu povo? Então é isso. Segredos da antiga religião do Raven Grimassi, eu indico para todo mundo. Beijos para vocês e até a próxima.